Muito bem, turma. Vamos lá para a primeira aula de História da Arte Design 1. Nosso conteúdo hoje é bem característico, entendendo a arte, né? Nós vamos começar compreendendo qual a função da arte na nossa vida, o que é arte realmente, como nós fazemos para identificar qual as intenções do artista, o que a arte quer nos comunicar, quais são as expressões, as linguagens utilizadas pelos artistas ao longo da história da humanidade. Então, para começar, nós vamos partir lá para o homem da pré-história, onde ele utilizava a arte para se comunicar, né? Nós temos um homem que não tem a capacidade tão boa de fala, né? E nem escrita. Então ele se comunicava através de grafismos e desenhos. E as primeiras representações que a gente conhece são as chamadas pinturas rupestres, onde o homem representava não apenas o mundo que o cercava, como também suas sensações, alegrias, medos, danças, o seu misticismo, né? Como a gente pode ver nessa imagem do slide agora, na sua tela. Depois, nós vamos ter o homem aprendendo a manusear o barro e o ferro. E aí chega o período neolítico, onde esse homem passa a desenvolver instrumentos e objetos artísticos que não são apenas para se comunicar, não são apenas para as suas crenças, mas também para suas necessidades físicas. Esses instrumentos vão ter funções de moer uma semente, funções de armazenar sementes e folhagens, né? Um machado para facilitar o corte ali da carne, que antes era feito com pedras lascadas. Então a gente vai ter uma busca por instrumentos que tenham função e levem algum conforto, né, através de atender às necessidades físicas deste homem neolítico. Nos dias de hoje, nós temos essas duas etapas unidas, onde nós temos objetos que atendem, tanto servem para a gente se comunicar, como servem para atender nossas crenças, como servem para atender nossas necessidades físicas e também estéticas, né? Aqui nós temos o exemplo do moedor de grãos de café. Então, o primeiro, quem tem bisavós, avós, podem até chegar a ter um em casa ou ter conhecido um, né? Onde a gente tem um moedor aqui na primeira imagem, né, manual, feito em ferro fundido de café. Na segunda, nós já temos, com o avanço da tecnologia da industrialização, nós já temos o moedor de café feito em alumínio. E ele já tem um compartimento aqui na lateral, onde junta parte do que foi moído, né? Enquanto aqui ele caía numa vasilha que você tinha que colocar embaixo. Já nesse outro, onde a gente tem um avanço tecnológico, no terceiro, nós temos o elétrico, o moedor elétrico. Então nós temos o primeiro manual, feito em ferro fundido, o segundo feito em alumínio, já com parafusos e outras tecnologias da época, e temos o elétrico mais, digamos assim, atualizado ao que nós conhecemos hoje, aos maquinários de hoje em dia. Bem, como vocês podem ver, né, a gente tem hoje na concepção de produtos e projetos para o homem da atualidade a busca pela estética, a busca pela função, para atender uma determinada função, né? Os objetos, eles têm o intuito de decorar, de auxiliar, de trazer uma segurança. E a arte está envolvida no sentido de provocar uma reflexão, proporcionar um tipo de sentimento para a gente, transmitir um sentimento, né? Então, a maior prova disso é que a gente está cercado de objetos artísticos e com design.
que são feitos buscando atender as nossas expectativas, como o caso dessa novela do Quarto da Amora, né? Vocês veem que os materiais que foram utilizados são bem femininos, são cores femininas, né? Onde mostra a personalidade da moradora, onde tem conforto através desses revestimentos tão aparentemente macios, né? Curvos, que é uma característica que a gente diz que é a arte aplicada ao design. Então, o design ele vem do desenho, né? Lá dos primórdios do desenho, do ato da gente projetar, buscando atender alguma função, com algum objetivo, né? Então, a gente vai aprender que a arte está ligada diretamente ao design e como está ligada, né? De que forma. Mas vamos nos focar aqui a arte. Então, a função da arte, a gente observa que ela tem o intuito de nos encantar, de provocar sentimentos em nós. Uma música que nós escutamos, que nos leva a refletir sobre a vida, ou que nos leva a se identificar com aquela música, ou que nos faz chorar. Uma foto que lembra de determinados momentos alegres, mesmo não tendo o nosso rosto nela, né, mas transmite aquela sensação. Uma risada de uma criança, um vídeo com um cachorro brincando que pode chegar a nos encantar, nos fazer admirar. Então, uma pintura clássica e sua bela proporção, suas cores. Então, assim, nós temos a arte com várias funções, do qual vai depender da imaginação do artista, da cor e da textura utilizada, da forma, da harmonia como aquela arte foi criada e a qualidade da ideia. A qualidade da ideia significa como ela foi feita, se ela teve, se ela transmite de uma maneira objetiva ou subjetiva, mas independente das duas, ela consegue transmitir, provocar o sentimento, nos encantar ou levar à reflexão. Nós temos aqui, que eu gosto muito de trabalhar, a arte reflexiva do Pauer. Ele é um artista que ele trabalha, né, com o desenho e a pintura a lápis, e às vezes a pastel também, onde ele trabalha sobre críticas sociais. Ele nos faz refletir sobre o nosso cotidiano, sobre a vida em comunhão do ser humano, né? Então, aqui por essa arte, antes de eu comentar, eu gostaria que vocês observassem e já tivesse uma reflexão sobre o que vocês estão vendo. São 3 crianças, onde a criança, o sapato, com uma calça, uma blusa, né? Tem um carrinho grande, né? Está brincando como se fosse com um baldinho de areia, enquanto as outras crianças estão descalças, as roupas parecem gastas. Uma das crianças não tem nem blusa, né? Está só de short. E em vez de um baldinho de areia, eles estão com um balde onde tem um rodo e panos. E ao invés de eles terem um carrinho, eles estão limpando o para-brisa do carrinho da criança mais financeiramente abundante, né? Que tem uma economia melhor. Então ele está comentando sobre a desigualdade social, né, das classes. A gente também tem essas outras artes do mesmo artista, que é bem interessante se a gente parar para analisar, né? A gente tem uma crítica às igrejas, onde a gente vê o móvel confessionário, né, com a Bíblia ali representando que é algo referente à igreja. E quando você se confessa, você tem lá o chamado dízimo, né? Então ele está criticando essas questões de oferta, de você comprar o seu perdão através de doações. Aí nós temos para representar isso o caixa eletrônico. E na outra imagem, nós temos uma coisa que é bem dentro da nossa realidade, principalmente agora nesse período de pandemia, né? Que é a ideia de nós
olharmos o mundo pelas redes sociais, ao invés de nós sairmos pela porta e olharmos o mundo com os nossos próprios olhos. Então, mesmo a porta estando aberta, nós ficamos presos, né, à realidade das redes sociais. Nós só vemos as coisas ao nosso redor através das redes sociais, podendo nós estarmos olhando pessoalmente, criando a nossa própria visão sobre o mundo ao nosso redor. Aqui nós temos outra situação, uma política com relação ao voto, né, onde a gente vê um pastor todo com um cão pastoreiro, vestido de paletó e com ovelhas sendo orientadas aí para o pasto mais verde, certo? Ou seja, elas estão sendo enviadas para votarem naquele político, no seu pastor, né? O político guia o seu voto, elas não têm liberdade de voto. E na outra aqui nós temos de novo outra crítica à igreja, que é com relação ao confeccionário, né? Dizendo que o confeccionário nada mais é do que lavar roupa suja, certo? E aí a roupa é a cabeça de quem se confessa. Ele é cômico, né, a arte dele, mas também é reflexiva, certo? São usadas de ironia para poder nos fazer refletir. Então, como vocês podem perceber, as obras de artes, elas expressam em geral um pensamento, uma visão do artista sobre o mundo que ele vive. E essa visão provoca em nós, observadores, inquietações, ou seja, uma inquietação de crítica, onde a gente concorda ou discorda dele, uma sensação de comunicação com a nossa visão, onde a gente quer transmitir aquilo para alguém porque a gente vê que aquilo é real, que aquilo existe, né? Então a gente está de comunhão com o sentimento do artista, ou simplesmente contemplar, admirar a arte. Para isso, nós temos aqui uma atividade que eu deixei para vocês lá no grupo Formulário, certo? No Google Formulário, que fala sobre a indústria da seca, né? Por esse tema, né, da Jailda Aires, e por essa foto, o que vocês acham que é? Eu não vou responder isso nessa videoaula, vou responder na nossa videoconferência, porque eu quero que vocês reflitam. E lá na nossa atividade vocês vão fazer uma pesquisa sobre o que é a indústria da seca. Então vocês vão me dizer nos comentários qual a sua concepção da imagem e o que ela tem a ver com o título, tá certo? Então, pela imagem que você viu aqui, nós podemos concluir que a experiência estética não está ligada unicamente a sentimentos positivos, né? A arte moderna, por que a arte moderna? Porque quando a população e os artistas deixam de prisar tanto a beleza, né? E passam a poder se expressar, não seguindo as leis da academia, e eles começam a se expressar através da sua arte. E eles acabam chocando a humanidade. Imaginem só, artistas que antes desenhavam reis, princesas, ninfas, jovens muito belas, homens muito belos, né, paisagens belíssimas, de repente largam tudo isso e começam a representar o social, a realidade. Então a arte moderna, ela trouxe isso para a humanidade. Ela começou não só a representar a cultura, como também a realidade social do período de cada artista. Nós temos aqui uma releitura, certo? Que eu gosto muito, que é do Jonathan Thorpe. Ele é fotógrafo e ele trabalha com essa modelo, certo? Chamada Heather, que ela desde 2007 ela luta contra a leucemia, né? Pela terceira vez ela foi diagnosticada e desde 2007 ela vem lutando contra a leucemia. E ela era uma modelo muito famosa, né? Então, o Jonathan fez essa
releitura de um quadro muito conhecido, que é de Botticelli, que é chamado O Nascimento de Vênus. Então, esse é daqui, nós temos um quadro belo, que se trata do nascimento da deusa Vênus, que é Afrodite para os gregos, que é a deusa do amor e da beleza, onde nós temos o deus Zefiro e a ninfa Clóris neste lado aqui, soprando os ventos, né, onde está voando as flores para cobrir, para cair sobre Afrodite. E do outro lado nós temos uma das horas, né, que é uma ninfa, tentando cobrir Afrodite com um manto, com o seu manto. Aqui, né, a imagem está espelhada, como vocês podem perceber. Estes dois médicos representam o deus Zefiro e a ninfa Clóris nessa releitura. E aqui nós temos as horas representadas pela enfermeira que está tentando cobri-la com um manto, né, com um uniforme do hospital. Embaixo nós temos as roupas dela e o cabelo, a peruca dela, né? Aqui, ó, observe que o que tem embaixo é a concha, porque dizem que a lenda de Afrodite é que o sêmen do deus Urano caiu no mar e deste sêmen foi gerado, junto com as espumas do mar, Afrodite, a deusa da beleza, da fertilidade e do amor. Então observem que nesse sinal, né, ele tem o intuito de falar dos sentimentos em relação à doença do câncer, a luta, né, contra a leucemia, né, que é um novo nascimento, né? Ela era uma modelo de determinado tamanho e mostra a beleza dela atual, de vencedora, de luta, né? Então tá aqui o comparativo das duas para vocês verem. Aqui eu até espelhei a imagem para vocês poderem comparar corretamente as duas, tá certo? Então, nossos sentimentos, eles vão variar. Com o quê? Com o que aconteceu com a nossa vida, com a nossa idade, com a região onde moramos e com a sociedade. Imagine uma pessoa que vem lutando contra o câncer, ver a foto aqui da Heather, né? Ou que teve um familiar que lutou e venceu o câncer, né? Ou que teve um familiar que perdeu alguém para a leucemia, né? Então, os sentimentos, eles são conflituosos, tá certo? Não existe algo certo quando se trata de sentimento, é algo subjetivo. Vai depender do seu modo de vida, vai depender da sua cultura, vai depender da sua região, vai depender do que você já viveu e do fator histórico que você está vivendo. Então, a gente pode dizer que a arte, ela é definida, ela é considerada um definidor da identidade de um povo, de um grupo social, de um indivíduo. A gente vê, por exemplo, os artistas de rua. Eles têm características na sua arte que são diferentes de um artista de ateliê. Mas, de qualquer forma, ela sempre vai transmitir as manifestações históricas, artísticas e culturais do período em que foram criadas. Seja como uma releitura, como nós vimos agora, seja com uma técnica de própria autoria, mas que com o intuito de transmitir o conceito do artista, a ideia do artista, a imaginação do artista, o sentimento do artista sobre aquele período, sobre aquele fato. Aqui nós temos o quadro da Independência ou Morte, né? Também é outra referência, que é um quadro feito para inspirar em nós o nacionalismo, né? A gente ser mais nacionalista, a gente admirar mais a independência do nosso Brasil, né? Como nosso imperador foi corajoso em pedir a independência, anunciar a independência de Portugal, né? Sendo que, na verdade, na realidade, é bem diferente, né? Aqui eu peguei uma análise da obra para vocês verem, né? Então,
A técnica que ele utilizou foi uma pintura no estilo acadêmico, então a ideia era recriar, né, o fato histórico com uma beleza ideal, e portanto isso gerou uma diferença entre a realidade e o que foi pintado. No caso aí eu coloquei os cavalos da imagem, esses cavalos lindos, fortes, na verdade eram mulas, porque aqui no Brasil ainda não era tão utilizado os cavalos, era juntado o jumento com os cavalos e geravam as mulas, certo? Os uniformes galantes também não condiz, né? Porque eles estavam quando Dom Pedro recebeu a notícia, né, sobre os problemas lá de Portugal com o Brasil, que ele decidiu fazer a independência, ele recebeu essa carta vindo de Portugal quando ele estava voltando a São Paulo. Então ele estava suado, sujo, então ele não estava vestido de maneira galante, ele não estava com um uniforme militar, certo? E nem a sua comitiva era tão numerosa como na imagem, que a gente vê aqui como se estivesse cercado de pessoas e o povo estivesse participando. Isso não existe, né? Na verdade, o máximo que tinha de pessoas era 14 pessoas no evento. Então, às vezes, a arte, durante a história da humanidade, vai ser utilizada para encantar as pessoas, puxar esse sentimento de admiração de alguma coisa que ocorreu, ou também de horror, certo? Como a gente tem uns quadros mais à frente que nós vamos estudar em alguns períodos que vão retratar guerras. Então, vamos lá. Se a arte tem a função de encantar, de provocar sentimentos, de levar o observador à reflexão e à admiração, ela vai precisar se valer de algumas linguagens, né? E aí nós temos as linguagens da arte, o som, a linguagem verbal, oral e escrita, que a gente vê na literatura, né? A imagem visual, que é o que nós vamos estudar nessa nossa disciplina, que é a pintura, o desenho, a arquitetura, a escultura, a gravura, a fotografia, né? Hoje em dia nós temos também as intervenções, que também são visuais, né? Temos a linguagem corporal, que aí entra o teatro, a dança, e também há outros tipos de linguagens que na verdade é uma mistura de todas essas linguagens, certo? Que muitas vezes é chamada de intervenções. E qual o papel do artista nessa função, né? Nessa ideia de encantar, de provocar emoções, né? O artista, ele é chamado aquela pessoa que se realiza se expressando por meio da criação e da sua imaginação. Então, se você consegue desenhar um desenho próprio da sua mente, né? Se você consegue transmitir um sentimento de alegria, de dor, de sonho, num desenho, pode ser um desenho de um rabisco, pode ser uma pintura, pode ser uma música, né? Uma dança, você é um artista, porque você está se expressando por meio da criação e da sua imaginação. O artista, ele pode ou não pode, né, ter uma formação numa instituição de ensino. Então, ele não é exigido nenhum diploma para você ser considerado um artista, certo? Mas suas ações têm que provocar emoções em outras pessoas, têm que comunicar pensamentos. Você também vai explorar novas formas de expressão para se satisfazer, né? Porque na verdade a sua satisfação é em causar essas emoções em alguém, é conseguir passar uma informação para alguém. E quando você consegue fazer isso, você se satisfaz no sentido de eu atingir o meu objetivo, né? O artista, ele também sonha em se perpetuar, né? O seu nome, a sua existência no mundo, né? Divulgar suas crenças, ocupar o seu tempo de uma maneira criativa, documentar o seu tempo, né? O que está ocorrendo com você e ao seu redor, homenagear alguém ou um fato, que é o que nós temos aqui no caso da Independência ou Morte, de Pedro Américo, onde eles homenageiam, né, o fato da independência do Brasil. Então, quem quiser se aprofundar mais, o conteúdo ele é bem longo, certo? A gente não vai se estender mais aqui na nossa videoaula,
mas vocês podem, na verdade, vocês vão começar a desenvolver suas habilidades com os exercícios que eu coloquei nesse slide e no exercício que eu coloquei lá no Google Sala de Aula, certo? Então, aqui é bem simples, parece exercícios muito básicos, mas a gente tem que começar mesmo da base. Vocês precisam se conhecer para na hora que eu pedir as atividades práticas para vocês, vocês saberem como se expressar. Então, a primeira questão, vocês vão anotar suas cores preferidas com base no círculo cromático, que é esse desenho que vocês estão vendo aí, certo? Também vão informar quais as formas geométricas que você prefere quando você vai escolher um objeto. Também vão dizer as texturas, né, que você prefere, porque a sua percepção varia, certo? Você pode gostar de uma textura mais macia, alguns gostam de texturas mais lisas, outras gostam mais de xadrez, outros gostam de liso. Então, isso também vai ter uma influência nos trabalhos que vocês vão fazer dentro da disciplina. Quais os temas que vocês mais gostam de observar? São pessoas, paisagens, figuras geométricas, cenas históricas, são detalhes? Vocês adoram o mundo da fantasia, então é isso que a gente quer saber. E aí, vocês também vão escolher um objeto de arte que já tenha chamado sua atenção, como por exemplo, aqui é um quadro que eu gosto muito, porque eu gosto muito desse escultor, o Rodin. Ele é do período realista e eu gosto do quanto ele é fiel na anatomia humana, né? E ele faz algumas esculturas com modelos reais e ele usa o bronze, usa pedras como mármore, né? Para poder retratar momentos, sentimentos em esculturas, certo? Então aqui eu coloquei esse exemplo para vocês de como vocês vão fazer uma análise de uma obra de arte. Vocês podem pesquisar na internet, fiquem à vontade, certo? E vão colocar lá no Google Sala de Aula a resposta. Também você vai dizer se você se sente de uma maneira agradável quando você vê alguém desenhar, modelar ou pintar, se você sente vontade de fazer ou se você só gosta de ver, né? Se você é perceptivo, se quando você entra num espaço novo, você presta atenção nos detalhes, quais os móveis, as cores dos móveis, quais os objetos de decoração, se tem tapete, se não tem, qual a disposição dos móveis e objetos e quadros no espaço, certo? Então, reparem nisso. Se for o caso, vocês podem até descrever o próprio quarto de vocês com detalhes, né? Outra situação também que eu vou pedir é para que vocês prestem atenção nos prédios que você tem no seu distrito. Observem quais são os prédios mais antigos, mais modernos e veja e nos fale quais elementos vocês nunca tinham prestado atenção e agora que vocês estão sendo levados através dessa atividade, o que vocês conseguiram diagnosticar de diferente do que vocês tinham percebido antes e do que vocês estão percebendo hoje. Observe também os objetos de cotidiano e pense os motivos que a pessoa teria levado para projetar aquele objeto daquela forma. Seja uma TV, seja uma carteira, seja um tipo de roupa, um móvel. Fiquem à vontade, qualquer objeto do cotidiano. E as últimas perguntas que eu estou fazendo é se vocês conhecem algum artista popular na cidade de vocês. Popular que eu falo por quê? Pode ser, por exemplo, eu sou desenhista e eu sou um artista da cidade, eu faço desenhos para outras pessoas, desenhos do tipo realista, ou quadrinhos, né? Ou charges. Então, não, eu tenho um colega meu que ele é ilustrador, então, contanto que seja da cidade ou distrito de vocês, vocês vão me dizer quem ele é e o que ele faz, tá certo? E é isso, pessoal. Eu espero que tenha entendido. Eu fui um pouquinho rápida para a gente não passar tanto tempo, né? E tenham uma boa semana. Qualquer coisa, estamos à disposição. Não se esqueçam de responder os fóruns
a participar lá no fórum, responder as atividades e qualquer dúvida, utilizem o fórum para se comunicar conosco.